nós temos hoje a presença do nosso amigo Sérgio Val, que vai fazer o estudo da tarde. Tem a palavra, Sérgio. Boa tarde a todos. Dá para ouvir bem, né? Já, como de praxe, a gente agradece a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui presente, podendo estar conversando um pouquinho com vocês, podendo estar desfrutando dessas vibrações de carinho que nós sempre encontramos aqui no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, nas reuniões de sextas-feiras à tarde. É uma reunião que tem um jeitinho diferente. A característica das reuniões que acontecem na parte da tarde, nas casas espíritas, porque tem um público que eu costumo dizer que não é nem melhor nem pior do que os outros, mas é um público que parece que agasalha de uma maneira mais calorosa aqueles que vêm aqui para tentar falar um pouquinho sobre o Evangelho. É aquela reunião que eu costumo brincar que tem colo de avó, colo de mãe. Isso é bom pra gente, isso faz bem pra gente que vem aqui. E conforme eu costumo dizer, quando sou convidado a fazer exposições em algumas instituições, a gente precisa ter uma combinação aqui antes que eu comece a falar propriamente do tema. A gente precisa combinar entre nós que tudo aquilo que for dito aqui por mim é tão somente um ponto de vista de tantos outros pontos de vista que podem haver acerca do tema. Inclusive, vocês não sabem qual é o tema, que ela não falou, né? A gente passou o tema. Deveríamos ter passado com um pouquinho mais de antecedência, mas acabamos passando agora. E a gente hoje gostaria de falar sobre o tema Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As lições de tolerância deixadas por Jesus. Então, antes da gente adentrar no tema, é importante que a gente comece a falar de tolerância com essa introdução, para que fique bem claro que tudo aquilo que foi exposto aqui na tarde de hoje, as ideias que forem trazidas, elas fazem parte de um ponto de vista. Eu não gostaria que vocês tivessem isso como uma ideia fechada acerca dessa passagem que está contida lá no Evangelho. É somente uma ideia. E se essa ideia vier a tocar o coração de vocês, que vocês trabalhem essa ideia, que vocês exteriorizem essa ideia nos atos do dia a dia. Porque se há uma coisa que a gente sente muita falta nos dias atuais, sobretudo no nosso querido país, é de um pouco mais de tolerância, é de um pouco mais de fraternidade. E como nós fazemos parte do movimento espírita, e o movimento espírita é composto por nós sentimos também essa falta de acolhimento no próprio movimento espírita. É doloroso falar isso, mas é o que a gente percebe transitando pelo movimento espírita. E aqueles que não têm o costume de transitar fisicamente pelo movimento espírita, basta que a gente acesse as redes sociais e a gente vai perceber nitidamente que alguma coisa está fora da ordem, como já dizia a letra da música. A gente vai perceber nitidamente que nós não estamos entendendo o papel que nos cabe enquanto espíritas. Porque a gente vê refletida toda essa confusão que acontece no país de uma maneira muito ostensiva no seio do nosso movimento espírita.
chegando ao ponto de nós termos a triste percepção de agressões verbais a palestrantes A, B ou C, agressões gratuitas, sem sentido, porque eu posso discordar da ideia do outro. O que eu não posso é querer impor ao outro o meu modo de pensar. Sob nenhuma hipótese. Não há desculpa para que eu faça isso, porque isso não combina com fraternidade. Então, que eu discorde do outro, que eu discorde da forma como o outro interpreta este ou aquele ponto trazido pela doutrina espírita, mas que eu faça isso de modo gentil, que eu faça isso de modo educado. Kardec muito debateu com aquelas personalidades de sua época, mas de forma alguma, em momento nenhum, faltou com respeito com quem quer que fosse. Por isso, e por outras coisas, ele foi denominado o bom senso encarnado. Infelizmente, no seio do nosso movimento, me parece que está faltando bom senso. Está faltando caridade. Talvez essa seja a palavra mais dita por nós espíritas, mas tão pouco praticada, nas mínimas situações. Tão simples respeitar o meu irmão de caminhada. Tão simples, teoricamente, entender que a companheira que está aqui do meu lado, qual é seu nome? Dona Nilce. Que Dona Nilce aqui do meu lado é um espírito imortal, tanto quanto eu, que traz uma bagagem espiritual com história que eu não tenho como sondar. Talvez nem ela tenha como sondar. Assim como eu tenho a minha história, assim como a companheira tem a dela, assim como cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, tem a sua história espiritual. Então é preciso que a gente entenda que nós somos individualidades diferentes uns dos outros. E por isso trazemos ideias diferentes uma das outras. É claro que eu não preciso aceitar a ideia da Dona Nilce se eu achar que porventura não tem a base, se eu achar que de repente está indo de encontro aos postulados trazidos pelos benfeitores espirituais. Mas ainda assim, eu preciso discordar com cordialidade, com fraternidade, com elegância. Porque se não for dessa forma, meus amigos, nós iremos ficar como máquinas repetindo frases que não fazem sentido, porque nós não praticamos. Fora da caridade não há salvação. Aí eu abro o Face e vejo espíritas se degladiando. Não é verdade? Essas e outras frases perdem todo o sentido se nós não tentamos, pelo menos, tentar movimentá-las no nosso dia a dia. É preciso que a gente pense nisso. Isso não quer dizer que a gente precise aceitar tudo que chega. A gente só tem a obrigação de ser fraterno, de ser tolerante. Porque se somos espíritas, se o nosso modelo e guia é o Cristo, esse modelo e guia foi a supremacia da tolerância. Então é preciso que nós também exercitemos essa tolerância. Porque não havendo essa tolerância, vai ficar muito complicado nós garantirmos o nosso ticket, se assim eu posso brincar, para esse mundo de regeneração, que é outra coisa que a gente perde tanto tempo falando, debatendo de forma às vezes insana sobre esse tal mundo de regeneração, marcando datas na folhinha, comprando roupas de gala para quando chegar o ano tal, que vai ser o ano que o mundo de regeneração teoricamente começaria. E a gente perde um tempo muito grande com isso. E durante esse período que a gente fica se entregando a esses debates insanos, a gente agride,
a gente humilha, a gente é intolerante, a gente é inflexível. E percebam, se no final das contas nós estivermos certos acerca da data X, Y ou Z, que nós estamos aguardando e que temos até a roupa nova no nosso armário para estrear naquele dia, se nós estivermos certos acerca dessa data, paremos para pensar que poderemos não ter em nossa posse o ticket que nos dará acesso a esse novo mundo. Porque invertemos as coisas. Ao invés de iniciarmos um mundo de regeneração dentro de cada um de nós, nós optamos por inverter as coisas. E aí a gente fala acerca de caridade, acerca do amor ao próximo, a respeito desse mundo novo, e tudo dentro de nós continua muito velho, muito empoeirado, muito arcaico. É preciso que a gente reflita. É preciso que a gente atenda Santo Agostinho quando chama a nossa atenção para que a gente faça aquela reflexão diária, de tal maneira que a gente possa identificar o que há de positivo e o que há de ser resolvido ainda dentro de nós. Porque vai ser assim que irá se dar o nosso amadurecimento espiritual. O foco, o objetivo de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, é amadurecer espiritualmente. Porque amadurecendo espiritualmente, nós chegaremos mais rápido ao objetivo maior, ao modelo, ao guia, que é Jesus. Aí agora, entrando realmente no tema, eu gostaria de perguntar aqui a vocês, quem aqui conhece ou já leu um livro chamado No Mundo Maior, de André Luiz? Então, todo mundo leu, né? Beleza. Lá nesse livro, existe um capítulo, logo após da casa mental, existe um capítulo chamado Estudando o Cérebro. E nesse capítulo, o benfeitor Calderaro vai trazer informações preciosíssimas para a nossa evolução espiritual. Informações que não podem ser deixadas na superfície. É preciso que a gente leia, reflita, aprofunde, porque aquilo foi trazido para a gente não como simples história, para que nós batêssemos palma, mas para que a gente pudesse analisar e utilizar em benefício próprio e, em consequência, em benefício da coletividade. Porque se eu me torno alguém melhor, eu posso acrescentar na coletividade onde eu estou inserido. Então, nesse capítulo, o benfeitor Calderaro vai falar sobre o cérebro humano. E ele vai fazer uma analogia entre o cérebro humano e um castelo. Ele vai dizer que o cérebro humano é tripartido, tem 3 andares. Ele vai falar do subconsciente, do consciente, do supraconsciente, do superconsciente. Deixando de lado um pouco a questão da analogia que ele faz do castelo, eu gostaria de fazer outra pergunta a vocês. Lembre-se que nós estamos falando aqui de relacionamentos, tolerância de um para com os outros. Então eu queria fazer uma pergunta. Vocês disseram que já conhecem o livro No Mundo Maior. Então aqueles que tiveram contato vão lembrar desse trecho onde Calderaro faz essa exposição. Agora eu queria saber de vocês, quem aqui já ouviu falar da Arca de Noé? Todo mundo conhece a história? Tá tranquilo para todo mundo? Não precisa refazer a história, né? Todo mundo conhece a parábola. Beleza. Então eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo um paralelo, com base nas lições de Calderaro, do cérebro humano com a Arca de Noé. E por que fazer esse paralelo? Para que a gente compreenda que a espiritualidade superior sempre chamou a nossa atenção, que é fundamental entrelaçar-nos os corações, que é fundamental apertarmos os laços. E apertar o laço é muito mais do que entregar um prato de comida para alguém. Isso é importante, mas não suficiente. É muito mais do que isso. E vocês lembram que nessa história da Arca de Noé, nessa parábola da Arca de Noé, descrita lá no livro A Gênese, no Velho Testamento,
Essa arca, ela também era tripartida. Essa arca também tinha 3 andares. Todo mundo está lembrado disso? E quais foram as instruções que Noé recebeu de Deus? Para que ele recolhesse cada casal de cada espécie, colocasse dentro da arca, junto com sua família, porque estava sendo anunciado um grande dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites. Essa passagem, assim como muitas outras passagens, é cercada de um grande simbolismo. E é por esse motivo que Emmanuel, de uma maneira brilhante, assim como outros benfeitores espirituais, dizem para nós outros que esses ensinamentos, a lei divina, eles podem ser chamados também de palavras de vida eterna. Porque esses ensinamentos, eles irão ecoar na vida de cada um de nós para sempre. O tempo vai passando, nós iremos ganhando maturidade espiritual e esses ensinamentos irão, volta e meia, estar agindo em nossas vidas. Em alguns momentos, uns, em outros momentos, outros, todos eles com o mesmo peso, todos eles com o mesmo quilate. Mas existem alguns que farão, vamos dizer assim, mais ruído, dependendo da fase que a humanidade estiver vivendo, dependendo da fase que a individualidade estiver presenciando, das situações que ela estiver presenciando. Então, nessa parábola da arca, ela era tripartida, como eu já disse, e era preciso que fossem recolhidos dentro da arca animais de cada espécie. E interessante que lá no mundo maior, Calderaro vai dizer a André Luiz que na tripartição do cérebro, no nosso subconsciente, ficariam lá adormecidos os nossos instintos mais primitivos. Vocês lembram desses instintos mais primitivos? Claro que não, porque aqui nós somos todos espíritos de luz. Mas tem uns amigos lá fora que a gente vai perguntar sobre esses instintos mais primitivos e eles vão lembrar de pronto. Porque esses instintos mais primitivos, volta e meia, vêm à tona. Percebam, lá na arca, voltando, nesse paralelo que nós estamos tentando traçar, onde que os animais ficariam? Vocês lembram? Onde que Deus mandou que Noé colocasse os animais? Alguém está lembrado? No primeiro andar da arca, no segundo ou no terceiro andar da arca? Ninguém? O Carlos falou que vai pagar uma rodada de pizza para quem acertar essa. Deu sorte, hein, Carlos? Ninguém teve coragem de arriscar, hein? Primeiro andar da arca. Era no primeiro andar da arca que Deus ordenou que Noé acolhesse todos os animais. Voltando no mundo maior agora, no primeiro andar da arca, que Calderaro vai dizer que residem os nossos instintos mais primitivos. Então, quando, mais uma vez, não nós aqui, mas então quando o companheiro lá fora, ele está na direção do seu carro e vem outro irmão de caminhada evolutiva e por algum motivo fecha o carro dele, esse irmão lá fora, não nós, esse irmão lá fora, ele deixa que venha à tona, ele abre as portas do porão da alma e ele deixa que venha à tona todos esses animais, os mesmos que estão lá no primeiro andar da arca. Então vem à tona o leão, vem à tona a zebra, vem à tona o macaco, vem à tona todos esses animais. As cobras, a companheira falou lá, as cobras, todos esses animais vêm à tona nas mais diversas situações que a vida nos apresenta. Nesse momento, nós estamos dando abertura ao primeiro andar do nosso cérebro, do subconsciente. Nesse momento, nós estamos abrindo a porta do primeiro andar da arca e permitindo que esses animais façam parte do nosso momento atual. É como se nós dessemos, entre aspas, um passo atrás na nossa evolução. Sabemos que não há involução, mas é como se nós dessemos um passo atrás e nos permitíssemos agir de forma primitiva. E é curioso a gente pensar
que bastaria respirar fundo e contar até 10, que rapidamente nós iríamos voltar ao presente e compreender que ninguém acorda pela manhã e diz assim, é Dona Nice, né? Que beleza, hoje eu estou a fim de dar uma fechada em alguém com o nome de Dona Nice. Me custa crer que alguém faça isso de manhã e saia com seu carro, aquela tem cara de Dona Nice, pá! Se a pessoa fechou a outra, teve algum motivo. No mínimo, imperícia. No mínimo, a pessoa dirige mal. Então, se a gente respirasse, contasse até 10, a gente não deixaria que o leão surgisse, o macaco, a zebra, a cobra e todos os demais animais que ficam no porão da alma e no primeiro andar da arca. Bastaria 10 segundos de análise. Mas a gente geralmente não faz isso. Volta e meia, a vida nos apresenta situações para que a gente possa domesticar esses animais, esses instintos animais que nós ainda trazemos dentro de nós outros, e a gente falha. Ao invés de domesticá-los, nós simplesmente soltamos as feras, sem nos preocuparmos com a consequência disso. Sem nos preocuparmos com a consequência desses atos. E aí surgem os momentos de humilhação, de intolerância, de agressão verbal e, por vezes, de agressão física. E, no final das contas, reclamamos dizendo que esse mundo está muito violento. Esse mundo está de cabeça para baixo. E falamos isso como se não fizéssemos parte desse mundo. É o mundo em que nós estamos inseridos. Então é um erro grave e uma falta de coerência nós acharmos que não temos participação nas questões que perturbam tanto o mundo atual, principalmente no que tange à violência. Porque se não conseguimos calar a violência dentro de nós, essa violência irá encontrar eco em outros companheiros de caminhada, em outras situações, e conforme as possibilidades e os eventos, essa violência vai sendo maior, até que chegue ao ponto de acontecer essas coisas que a gente vê por aí, que não vale a pena repetir. No segundo andar da arca, Carlos, outra rodada de pizza, hein? No segundo andar da arca, quem lembra quem ficava? Gente, o Carlos está doido para pagar essa pizza. Ninguém lembra quem ficava no segundo andar da arca? Quem? Ela foi esperta, né? Chutou assim. Carlos, vale uma Coca-Cola, a resposta dela. No segundo andar da arca ficaria Noé e sua família. Ok? No segundo andar da arca ficaria Noé e sua família. Indo lá para no mundo maior, no segundo andar do cérebro, seria o nosso momento atual, o nosso momento presente, o resultado das nossas atitudes atuais. No terceiro andar da arca, o terceiro andar da arca, Deus ordenou que Noé construísse janelas, porque em dado momento Noé iria soltar pombas brancas, que também é uma simbologia, aguardando que essas pombas retornassem com prova de que havia terra firme, para que ele então pudesse se preparar para desembarcar em uma nova terra, em uma terra prometida. Então era nesse terceiro andar da arca que Noé soltaria essas pombas brancas com a esperança de encontrar um mundo novo. Curioso, né? Pomba branca. Alguém lembra aqui quando novamente aparece pomba branca? Oi? Ainda bem que essa eu não falei que valia pizza, porque ela acertou na bucha. Exatamente. Quando João Batista batiza Jesus, mais uma vez aparece lá a pomba branca. Porque isso é um símbolo. É um símbolo. É a ligação entre aquele ser que obtém a iluminação espiritual com os planos superiores da vida. No caso, Jesus já era um ser iluminado. Então essa pomba branca é uma simbologia
Dessa forma, a partir do momento que Noé chega ao terceiro andar, que Noé se habilita a chegar ao terceiro andar da arca para libertar essa pomba branca, simbolicamente quer dizer que Noé obteve condições, obteve a iluminação para fazer essa ligação com os planos superiores da vida. Noé já tinha o passaporte para ir ao terceiro andar da arca. E vamos voltando no mundo maior, no terceiro andar do cérebro, ficaria o superconsciente. Poucos de nós alcançamos esse estágio. Poucos de nós acessamos o nosso superconsciente. A história da humanidade demonstra para nós que pouquíssimas pessoas acessaram o superconsciente. Pessoas que acessaram o superconsciente levam uma vida de uma forma totalmente diferente do vulgo. Não diferente no sentido de que andam diferente, falam diferente. Não, não é isso. As pessoas iluminadas andam da mesma maneira, vão trabalhar da mesma forma, estudam da mesma forma, comem, vão ao banheiro, fazem tudo da mesma forma, dormem, acordam, só que com uma percepção diferente de mundo, com uma percepção diferente de vida. As pessoas já começam a entender o que era a vida em abundância que Jesus veio oferecer para cada um de nós. São aquelas pessoas que já se encontram despertas. Lembra da chamada de Paulo, desperta, tu que dormes? As pessoas que alcançaram esse superconsciente já se encontram despertas. Então nós temos alguns exemplos. No meio espírita nós temos o nosso querido Chico, mas também nós temos outros exemplos, por exemplo, como Francisco de Assis, como Eurípides, e tantos e tantos e tantos outros. Essas pessoas já chegaram, já acessam com muita facilidade, já trabalhavam com o terceiro andar do cérebro. Ou já estavam no terceiro andar da arca. Já havia essa comunhão que possibilitaria que eles dissessem, tal como Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Se passar em sua cabeça alguma pessoa que já tem condições de dizer isso, porque vivencia isso, essa pessoa chegou ao terceiro andar da arca. São poucos, infelizmente, na história da humanidade. Mas é assim que se dá a evolução. É de maneira paulatina. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu disse, nós estamos falando de tolerância. Como eu disse, nós estamos falando de relacionamento. Percebam, no primeiro andar da arca ficavam os animais. No terceiro andar da arca ficavam, podemos dizer assim, o acesso aos planos superiores da vida. E no meio da arca estava Noé e sua família. Eles ficaram, e é outra simbologia que nós não iremos dedicar tempo falando dela aqui, ficaram 40 dias e 40 noites em meio ao dilúvio, até que então pudesse a pomba retornar com vestígio de terra firme, de uma nova terra, de uma nova etapa da vida. Até que Noé pudesse acessar o terceiro andar da arca. Mas percebam uma coisa, que durante esses 40 dias e 40 noites, para que antes de Noé acessar o terceiro andar da arca, ele precisou se habilitar a isso. E essa habilitação se deu justamente no convívio familiar. Muitos de nós não aguentamos ficar um dia trancado com nossos familiares. Tem gente que, se eu falar assim, vou dar um presente para você, você ganhou um final de semana em Sacramento, naquela fazenda bonita, só você e sua família. Tem gente que vai dizer, obrigado, passo. Eu passo. Não quero. E aí vai ficar difícil alcançar o terceiro andar da arca. Porque para alcançar o terceiro andar da arca, é preciso trabalhar relacionamento. É preciso saber conviver em família. E saber conviver em família é aprender a ser tolerante com o outro. Isso é um desafio muito grande. Muito grande. E por que é um desafio muito grande? Porque na maioria das vezes nós esquecemos que o outro também tem que ser tolerante conosco. É simples assim.
O desafio é grande para nós porque a gente acha realmente, a gente tem a certeza que nós estamos fazendo um favor em ser tolerantes para com o outro, mas não paramos para pensar que aquele outro também precisa fazer um esforço hercúleo para ser tolerante conosco. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar no espelho da alma. Por isso que eu citei aqui a lição de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos chamando a atenção para isso, a importância de trabalhar o autoconhecimento. Porque quando eu começo a trabalhar o autoconhecimento, eu não preciso chegar depois e dizer para Dona Anice, ontem eu fui fazer o exercício de Santo Agostinho, Dona Anice, fiz a reflexão de noite, a senhora não sabe o que eu descobri de mim. Não preciso dizer isso. Fica comigo para que eu trabalhe dentro de mim. É para isso que servem esses momentos de reflexão. Fica conosco, para que nós trabalhemos dentro de nós e para que a gente possa silenciosamente se tornar uma pessoa melhor. Silenciosamente regenerar o nosso mundo íntimo. Esse é o objetivo do relacionamento em família. Eu preciso entender que se eu necessito ser tolerante para com o outro também necessariamente tem tolerância para comigo. Eu agrido também. Eu não posso me colocar num pedestal onde eu nunca erro, onde eu sempre sou o dono da verdade, onde tudo que eu falo é lei. Não posso me colocar nesse pedestal vivendo em família, porque senão, como dizem os jovens, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vamos acessar o terceiro andar da arca. Se der bobeira, vamos dar uma passadinha lá no primeiro. De vez em quando a gente faz isso em família, né? Abre o porão lá e deixa vir os animais e aquela coisa que a gente já conhece em família. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Durante muitos e muitos anos, para alguns cristãos, falar dessa parábola da Arca de Noé causava um pouco de desconforto. Porque ninguém achou a bendita arca, porque fica muito esquisito achar que essa história realmente se deu dessa maneira. Fica muito estranho achar que realmente vieram casais de animais. E o pior é quando você pensa que naquela região não existiam todos os animais que compõem o planeta hoje para se reproduzirem. Então essa história sempre teve esse quê de desconforto. Mas como dizem os benfeitores espirituais, são palavras de vida eterna. São parábolas que nos foram contadas para que hoje nós pudéssemos estar fazendo reflexões mais aprofundadas, que nos levassem a uma melhora espiritual, a um amadurecimento espiritual. Então esse é um dos sentidos dessa parábola, um dos pontos de vista. Talvez eu arriscaria dizer que uma das mensagens, uma das lições mais importantes dessa passagem da Arca de Noé é essa: a importância de saber conviver com o outro, para que a gente possa acessar o terceiro andar da arca. Tenho a ligeira impressão que essa é uma das mensagens mais importantes que essa passagem, essa história, vem trazer para nós outros. Mas aí o tempo passa. Aqueles da época, os judeus que ouviram essa história, por serem estudiosos da lei divina, estudavam muito, provavelmente entenderam o X da questão. Provavelmente eles entenderam o que estava nas entrelinhas da história. Só que para nós ocidentais é um pouquinho complicado entender aquele tipo de lição, porque nós não estamos acostumados com linguagem simbólica. Os orientais, eles estão acostumados com essa linguagem simbólica, por isso que a Bíblia é cheia de simbologia. Hoje nós já entendemos essas passagens de alguma maneira mais profunda, tendo em vista os grandes estudiosos que se debruçaram sobre elas e trouxeram para nós outros o resultado desses estudos, clareando um pouquinho a nossa mente. Até que veio o Consolador prometido e clareia ainda mais. Aí abre as portas da mente de cada um de nós para que a gente pudesse se aprofundar nesses ensinamentos, trazer para os nossos dias e aplicar em nossas vidas.
Mas passou o tempo. Passou o tempo e veio Jesus. Jesus encarna no planeta. E aí eu vou trazer para vocês outra passagem interessante, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Alguém aqui não ouviu falar do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Todos ouviram? Todos conhecem essa passagem? Ótimo. Porque os jovens hoje em dia têm uma maneira de falar bem curiosa, eles têm uma forma de dizer que eu vim para causar, eu causei aqui, causei ali, causei acolá. Quem tem jovem na família sabe disso. E causar é uma coisa boa. É como se ele tivesse chegado e abalado as estruturas de algum local, positivamente falando. E eu, conversando com eles, costumo dizer que Jesus foi quem mais causou no planeta. Ele já chega causando, porque ele é o governador planetário e ele nasce numa manjedoura. Então ele veio quebrando paradigmas desde quando chegou aqui. E quando ele tem o contato com essa mulher samaritana, aí é uma quebra total de paradigmas. Pelo simples fato de que judeus e samaritanos se detestavam, não se falavam, se matavam, se agrediam. Havia intolerância. E Jesus, naquele momento, resolve falar não apenas com um samaritano, mas com uma mulher samaritana. Ainda hoje, ainda nos dias de hoje, nós não iremos ver um judeu ortodoxo parado na rua conversando com uma mulher. Essa história foi contada há mais de 2000 anos atrás. E o mais legal disso tudo é que depois de quebrar esses dois paradigmas de um judeu falar com a samaritana e uma samaritana mulher, vocês percebem que na passagem contada na parábola, quem inicialmente se mostra como um necessitado é o Cristo? Porque é ele quem pede água à samaritana. Inclusive isso assusta ela. Assusta justamente por toda essa circunstância que eu acabei de dizer. Então ele se faz humilde e pede água à samaritana. E no desenrolar da passagem, que aqueles que se interessarem podem ir lá buscar para ler, no desenrolar da passagem, nós iremos ver que foi deixada uma imensa lição de tolerância, uma imensa lição de agregação, uma imensa lição de família num sentido muito maior. E com essa lição, então, o que Jesus faz? Jesus pensa assim: agora eu vou inflar o segundo andar da arca. Porque no primeiro momento, os judeus entenderam o quê? Eles pescaram a ideia. É preciso entender-se em família. É preciso manter um bom relacionamento em família. É preciso cultivar tolerância em família. Só que aí vem Jesus e explica assim: legal, essa é a primeira parte da história, agora eu vou contar a segunda. É o entendimento de família, não é esses aí que você tem, não. O entendimento de família é um pouquinho maior. O samaritano que você odeia, que você agride, que você humilha, é membro também dessa família. O samaritano, ele também está no segundo andar da arca, porque se você não conseguir lidar com o samaritano no segundo andar da arca, você não vai alcançar os planos superiores da vida. Então é preciso que você seja tolerante, que você seja compreensivo não apenas com a sua família carnal, mas também com o restante dos companheiros que ombreiam contigo a caminhada evolutiva. E aí ele começa a abalar ainda mais as coisas. Ele infla um pouquinho mais essa noção de família e o segundo andar da arca. E a coisa já começa a causar um desconforto maior. Porque se é difícil para nós conviver com aqueles que são sangue do mesmo sangue, o que dizer conviver com aqueles que aparentemente, teoricamente, não tem nada a ver comigo e nem eu com ele. E essa lição é tão importante que diversas outras passagens do Novo Testamento, Jesus vai alargar essa compreensão de família. Estamos todos nós lembrados do bom samaritano? Pois é. Mais uma vez, ele alarga essa noção de família. E para que uma família possa conviver harmonicamente, para que uma família possa viver em paz, é preciso que haja respeito.
É preciso que haja respeito entre nós. É preciso que eu saiba que eu preciso ouvir o outro. É preciso que eu entenda que, às vezes, ainda que eu tenha certeza absoluta que eu esteja certo, é melhor que eu me cale. São noções básicas de educação para viver bem em sociedade. Para que a gente não saia por aí agredindo o próximo. Para que a gente não saia por aí espancando virtualmente o próximo. Pessoas que necessitariam do nosso respeito, pessoas que obrigatoriamente nós deveríamos respeitar, pelo simples fato de falar essa ou aquela coisa que nós não concordamos. Hoje em dia, nas redes sociais, nós vamos para lá e fazemos aquele linchamento, como se não tivéssemos depois responsabilidade por aquele ato. Como se a tela de um computador pudesse nos eximir da responsabilidade por aquele ato insano, por aquele ato irresponsável, por aquele ato de agressão gratuita. Volto a dizer, discordar é legítimo, e é bom que seja assim, porque a partir dessas discordâncias a gente vai construindo novas ideias e a gente vai amadurecendo. Mas discordar com caridade, esse é o princípio, essa é a chave. E foi isso que Jesus veio explicar para a gente. E é por isso que na passagem de hoje, ele vai perguntar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa é uma daquelas passagens que foi atravessando os séculos e foi causando desconforto, porque a princípio parecia ser uma passagem meio que desconectada da figura do Cristo. Mas mais uma vez, aqueles irmãos de caminhada que se debruçaram sobre essas passagens, que se aprofundaram nesses ensinamentos e através de inspiração, nós podemos fazer uma outra leitura dessa passagem entendendo o que Jesus queria dizer para cada um de nós. Mas o desafio de vivermos em família é tão grande, o desafio de compreendermos isso é tão grande, que a esteira do tempo corre e vem o Consolador prometido. E o Consolador prometido, dentre tantas outras coisas, vem nos revelar acerca dos diversos mundos habitados, das diversas moradas do Pai. E vem falar para a gente acerca da reencarnação. Ele vem falar para a gente que o tabuleiro da vida, ele vai girar, a roda da vida vai girar, e nós seremos mexidos como peça em um tabuleiro. Então não adianta nos apegarmos enlouquecidamente naquele clã familiar que nós estamos encarnados hoje, porque não há garantia de que amanhã estaremos naquele mesmo clã familiar. As coisas vão mudando. E quem de nós pode garantir como se dá essas mudanças? Cada um de nós tem uma história reencarnatória. Cada um de nós tem as suas necessidades que os planos superiores conhecem e muito bem. Cada um de nós tem os bônus a desfrutar, fruto de nossas atitudes anteriores. E cada um de nós tem os acertos a serem feitos. Então é certo que conforme a roda da vida gira, nós, como peças de um tabuleiro de xadrez, vamos sendo mexidos, para que a gente possa apertar esse laço que nos une como família universal. E os benfeitores espirituais trazem para nós essa ideia de que todos nós somos irmãos, não apenas os que habitam o planeta Terra, mas também esses que habitam as outras moradas da casa do Pai. Os benfeitores espirituais então vêm dizer para a gente que não se trata apenas de encarnados, de ter tolerância para com os encarnados, mas também para com os desencarnados. E aí, nesse momento, percebam, lá na arca, a primeira lição foi que seria preciso eu ter tolerância para com os meus familiares carnais. Foi assim que fizeram a leitura. Depois vem Jesus, na conversa com a mulher samaritana, e amplia, lotação total, lotação esgotada, o segundo andar da arca. Não é só com sua família carnal. É com todos aqueles que estão com você
aí hoje. E passa o tempo, vem os espíritos e dizem, olha, tem uma coisa a dizer. Nesse segundo andar da arca tem que entrar também encarnados, desencarnados e seres de outras esferas. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós, então, somos irmãos. E se somos irmãos, que é a chamada família universal, precisamos tolerar uns aos outros, para que lá na frente aprendamos a amar uns aos outros. E a partir desse momento, quando os espíritos trazem essas informações, eles simplesmente explodem as paredes do segundo andar da arca. Porque aí já não há limite. Aí já não há mais limite. Todos fazem parte do segundo andar da arca. E se nós queremos, tal como esses grandes espíritos que nós admiramos, se nós queremos, como eles, acessar o superconsciente, se nós queremos, como eles fizeram, acessar o terceiro andar da arca, é preciso que a gente comece a exercitar essa ideia de família universal. É um desafio, gente. É um desafio. É muito desafiador nós olharmos o outro com os mesmos olhos daqueles que são realmente, que fazem parte da nossa família carnal. Não sejamos hipócritas. Poucos são aqueles que conseguem isso. É um desafio. E o Cristo sabe que é um desafio para nós ainda. Mas nós já temos essa noção. Nós já sabemos que isso é uma necessidade. Não vai ter como fugir. Então, se é uma necessidade, como é que a gente vai alcançá-la o mais rápido possível? Através do exercício contínuo. Começando no cadinho. E pouco a pouco a gente vai perceber que a coisa começa a ficar mais natural. A gente comete um erro grosseiro, que às vezes fala assim, ó, pois é, nessa ou naquela situação eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia fazer era uma prece. É um erro grosseiro isso. Porque a prece tem um poder que nós não imaginamos. Então a prece não é a única coisa. A gente usa a prece como se fosse o último recurso. Ah, eu não tinha nada para dar, eu não tinha um prato de comida, eu não tinha um copo d'água, aí eu fiz uma prece mesmo, né? Vai que... Não é isso, gente. É o contrário. A prece é o primeiro recurso. Dê o prato de comida, dê o copo d'água, mas não deixe de fazer uma prece sincera. Porque a prece tem um poder que nós ainda não conseguimos compreender. E a partir do momento que a gente começa a exercitar essa noção de família universal, no cadinho, como é que isso vai se dar? Quando nós nos depararmos com situações que hoje em dia nós nos deparamos e às vezes simplesmente damos de ombro, ou nos sentimos assim, num desconforto na hora e depois esquecemos, a partir do momento que começamos a exercitar a família universal, quando nós passarmos por algumas situações de dor, de grandes provas e expiações de irmão, que estão ocorrendo com irmãos de caminhada, nós iremos parar e pensar assim, e se fosse meu neto? E se fosse minha filha? E se fosse minha mãe? E é nessa hora que a gente pensar assim, e se aquela criança que está naquela zona de guerra fosse meu neto? E se aquele pai de família que não consegue emprego para sustentar a família fosse meu irmão? E se aquela criança que está morrendo de fome no continente africano fosse meu filho? Nesse momento a gente vai sentir algo diferente em nosso coração. A gente vai perceber que nessa hora o ritmo das batidas vão mudar. E é agora que a gente tem que fazer prece. É nesse minuto, não pode deixar para depois. É nessa hora que a gente tem que fazer prece. Porque a gente vai estar emitindo para aquele companheiro, irmão de caminhada evolutiva, que passa por provas e expiações duríssimas, vibrações que alcançarão, de certo, cada um deles, e com a ajuda dos benfeitores espirituais,
auxiliará nas providências conforme o entendimento do Pai. E aí a gente começa a entender família universal. No cadinho. Fazendo esses exercícios pequenos. E aí, pouco a pouco, a gente vai aumentando. E aí, para finalizar a nossa fala, para que a gente, como a gente inseriu no título, aquela passagem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, eu vou pedir para vocês permissão para que a gente leia a passagem e faça um pequeno comentário acerca dessa passagem e a gente finaliza, porque o tempo corre, né? Essa passagem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá no capítulo 14, no item 5. Tá? Ela começa no item 5. Então, a passagem evangélica está descrita no item 5. E a passagem é a seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, eu gostaria que vocês prestassem atenção em duas coisas. Jesus havia vindo para casa. Maria e os irmãos estavam do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Percebam? Maria e seus irmãos não entram na casa para chamá-lo. Solicitam que alguém entre na casa para chamá-los. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. De forma alguma o Cristo quis aqui desrespeitar a figura da Santíssima, tampouco de seus irmãos, de forma alguma. Mas a lição que nos fica nesse momento é que, como não é segredo para nenhum de nós, Maria demorou um pouquinho a compreender o tamanho da missão do Cristo. Não é segredo para ninguém isso, né? As passagens evangélicas demonstram isso. E naquele momento em que ela vai até Jesus com os seus irmãos, ela vai nessa condição de mãe que ama seu filho, de uma mãe que sabia que tinha um filho especial, porque isso ela sabia, de uma mãe que sabia que o filho tinha uma missão, mas que ainda não tinha o entendimento do tamanho da missão do Cristo. E todas as vezes que nós lermos nas Escrituras Sagradas a palavra casa, não é à toa que Calderaro utilizou essa comparação no livro No Mundo Maior. A gente pode substituir a palavra casa entendendo como sendo casa mental. Então, nesse momento, a gente percebe que Jesus e os apóstolos e aquela multidão que estava com eles se recolheram à casa. Ou seja, estavam em processo meditativo, estavam em processo de aprendizado. Jesus, naquele momento, estava pregando. Jesus, naquele momento, estava alimentando aquelas pessoas com o pão da vida. Naquele momento, todos aqueles estavam comungando com os planos superiores da vida, porque todos aqueles se recolheram à sua casa mental. No entanto, Maria e os irmãos do Cristo não se encontravam naquele instante em vibrações compatíveis para entrar na casa, porque senão entrava. Ela era a mãe, e a mãe que quer puxar... Quem é mãe aqui? Então, a mãe que quer puxar a orelha do filho, vai mandar alguém chamar ele na casa? Vai entrar lá e trazer ele pelo braço, né? Pelo cabresto, não é assim? Maria faria a mesma coisa. Mas fica aqui sutil, ela não entra na casa. Ela solicita que alguém vá até lá, porque não se encontrava ainda em condições de entender o tamanho do Cristo. Naquele momento, depois ela se torna Santíssima, mas naquele momento ela não se encontrava em condições vibracionais para entrar naquela sintonia, naquela casa.
e participar daquela comunhão sagrada. E vejam que os irmãos vinham cheios de intolerância. Está aqui dizendo o texto. Os irmãos vinham com a vontade real de arrastar Jesus de lá e fazer só Deus sabe o quê? Intolerância. Mas os intolerantes não podem compactuar com o Cristo, então não entram na casa. É como se houvesse uma barreira vibracional. E eu termino a minha fala dizendo que isso deve falar muito alto dentro de nós. Se nós não entendermos a responsabilidade que temos como espíritas cristãos, se nós não compreendermos a necessidade que temos da tolerância, da fraternidade, de nada vai adiantar colar no carro a frase fora da caridade não há salvação. Não vai adiantar. Não vai adiantar de nada dizermos que toda sexta-feira à tarde estamos aqui na reunião do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Não vai adiantar. Não vai adiantar nós dizermos que trabalhamos no Dona Meca, ou nessa ou aquela outra obra social, aquela outra obra de caridade. Não vai adiantar. Porque isso tudo vai estar sendo feito de forma mecânica. Nós estaremos fazendo isso como robôs, sem parar para analisar de maneira sincera o que o Cristo quer de cada um de nós. Senhor, o que queres que eu faça? Essa deveria ser a frase que cada um de nós deveria abrir o seu dia, antes de eu sair de casa, elevar o coração ao Cristo e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Para que esse mundo seja mais tolerante, para que esse mundo seja mais amoroso, para que esse mundo seja mais fraterno, para que esse mundo seja mais caridoso. E a partir daí, é com cada um de nós. Que Deus nos abençoe.